Muito bem-vindo ao nosso Clube de Class 2.0, aula 2. Nós estamos numa série incrível, insana, de 10 aulas gratuitas, online e ao vivo. O nosso objetivo aqui é um único objetivo: falar sobre descomplicar todo o ensino da desoclusão. Como é de praxe, a gente primeiro faz o esquenta 7h30, então sempre que você estiver assistindo essa aula depois, se programe para estar junto com a gente no esquenta, é muito legal, eu abro o áudio, as pessoas comentam, fazem perguntas, falam de onde estão falando, e agora, nesse momento, nós estamos aqui já com uma expectativa muito bacana. E hoje nós vamos falar sobre um assunto extremamente fundamental para você, dentro dessa jornada da desoclusão. Na aula passada, eu expliquei muito bem qual é a importância de se ter a desoclusão. E como eu prometi, eu vou falar em poucos minutos, vou recapitular para você que já ouviu, reforçar, e para você que está aqui pela primeira vez, possa sintonizar com a gente para entender, ao final dessa primeira etapa, o que é a desoclusão, e vamos já conectar direto aonde entra a PFM nessa história. Combinado? Vamos lá. Muito bem. O primeiro aspecto que a gente precisa entender são os aspectos musculares. Vamos lá, então, para o primeiro slide, que eu sei que a gente precisa ter um pouquinho de slide também. Então, olá. Primeiro, já foi o bate-papo. Vocês estão aí acompanhando, né? Hoje, nós vamos falar sobre o que é a PFM e o que essas 3 letras vão fazer com a sua cabeça a partir de hoje. Para quem não sabe, eu sugiro sempre conhecer a desoclusão através dos nossos diversos canais. O e-book é um e-book que eu elaborei com muito carinho, que conta um grande resumo disso tudo, que é um verdadeiro manual sobre a desoclusão. Então, desoclusão.com.br, você vai ter lá o link para você baixar. Bom, mas para quem não me conhece, eu me chamo Marcos Novaicieri, eu sou idealizador desse método de ensino. Eu gosto muito de explicar que esses princípios da oclusão e da desoclusão que nós vamos discutir aqui não foram criados por mim. Na verdade, existem estudos centenários sobre a oclusão. E o que eu fiz, na verdade, foi, ao longo de todo esse meu tempo estudando esse assunto, desenvolver uma forma de ensinar que eu gosto de chamar de desoclusão descomplicada. Ela é descomplicada porque você vai entender que é muito simples observar os novos pacientes de hoje em dia. Porque quando você para observar, você tem que entender que hoje o perfil de paciente mudou. A era da cárie, ela está passando, de certa forma. Claro que existe um grupo de pessoas que ainda tem cárie, da mesma forma que tem gente que ainda não tem e-mail, da mesma forma que tem gente que não tem smartphone. Mas a geração que está aqui me escutando, é a geração dos seus pacientes, que está nesse nível de informação, já sabe que conhecer a escovação e a higiene previne cáries, mas não previne ter problemas. E está demonstrado isso na geração atual. Era comum, muito tempo atrás, os pacientes perderem dentes por falta de higiene, por falta de informação, ou por falta até de cuidados mesmo. Hoje, com acesso muito barato a qualquer que queira, uma escovação, uma pasta de dente, isso fez com que a classe B, C, A pudesse ter um acesso muito fácil. Isso mudou o padrão de pacientes, por quê? Porque agora os pacientes não têm mais cárie como antigamente. O que eles têm hoje é uma alteração que vai fazer com que você mude a sua forma de planejar completamente. Você tem que imaginar que pacientes diferentes, eles demandam uma forma de pensar, planejamento diferente. E isso é muito fácil de se entender. Agora, o que você precisa ter em mente? Você precisa ter em mente que, por conta dessa mudança, a gente foi treinado a procurar um bicho que chama-se bactéria. De repente, você vê que o problema desse dente não tem a bactéria, e isso te leva a uma insegurança. Ou então, se você pega casos complexos, não sabe por onde começar. Sabe por que você não sabe por onde começar? Porque simplesmente você não sabe aonde está o problema.
Se você não sabe onde está o problema, você não tem por onde procurar. E é exatamente isso que eu quero mostrar para vocês. Um verdadeiro mapa da mina para você conseguir procurar dentro do seu próprio paciente as informações que estão lá e às vezes você não foi treinado a enxergar. Então, eu já falei do meu e-book, mas eu gosto de reforçar. Dentro do e-book, nós dividimos em duas partes. Um na prática e um pouquinho um assunto mais profundo, saiba mais. Por quê? Porque vocês vão observar que na minha forma de ensino, eu não cito autores, eu não cito as pessoas, os artigos, não os cito, não porque eu não os sei. Eu não cito os artigos por um motivo muito simples. Nesse tipo de aula, isso não agrega no entendimento. É só por isso. Eu tenho todos os artigos. Quem precisar de referência, pode falar comigo, que eu não vou dar a referência. Eu te mando o artigo. A questão é que se eu começar a falar que fulano de tal disse isso no ano tal, não tal, talvez isso gere um conflito de entendimento. E o meu objetivo aqui é ser muito claro, direto e preciso, ok? Então tá. Entendendo isso, a primeira coisa que você vai observar é que existem princípios que vão nortear o nosso desenvolvimento dentro do Clube D. O princípio zero é entender e compreender o aparelho estomatognático. Então, a gente tem que entender que o aparelho estomatognático é feito de várias áreas. E essas áreas, elas estão totalmente engrenadas e interligadas. Nós temos músculos, dentes, nervos, osso, articulação dentária, que é o periodonto, glândulas salivares, vasos sanguíneos e muito mais coisas. O que você precisa entender e observar cada vez mais é que para você ganhar uma credencial de aluno Clube D, você precisa entender o princípio 1. O princípio zero. O que é o princípio zero? São os músculos. Vamos falar de músculos, eu vou ser muito breve, porque se você entende como que funcionam os músculos, boa parte dos seus problemas de entendimento serão resolvidos. E para quem já escutou, vamos reforçar. Vamos lá, vamos imaginar. Temos 3 grupos musculares. Primeiro grupo muscular importante dentro do aparelho estomatognático, masseter. Nós temos um músculo que é retangular, mesma largura, a origem e inserção, mais ou menos a mesma largura. Ele tem fibras espessas, 2 faces, interna e externa. Resumindo, ele é um músculo que, se eu pudesse dar uma palavra para definir esse músculo, a palavra seria, gente, qual? Força. O masseter, ele foi feito para gerar força na hora de fechar a boca. Ele é a força bruta dentro do sistema. Já o outro músculo, que é o pterigoideu, que é um músculo que sai aqui atrás da orelha, aqui atrás do olho, a sobrancelha, e vai até atrás da orelha. Esse músculo, ele se chama temporal. E o temporal, ele é totalmente diferente dos masséteres. E isso, Deus, eu acredito em Deus, e por isso eu falo o nome dele, Deus, quando criou isso, ele não criou de qualquer maneira. Ele criou porque esse músculo ia trabalhar totalmente diferente. Apesar da gente imaginar que a função dos temporais é fechar a boca ou elevar a mandíbula. Isso está certo, mas a maior função dele não é essa. A principal função de um temporal dentro do sistema é exatamente a palavra equilíbrio. Ele lembra um paraquedas, o músculo ele é faceado e ele se une num processo único, num ponto único, num processo coronoide da mandíbula. Agora, ficou claro isso, gente? Alguém manda um oi aqui no chat, que eu estou parecendo que eu estou falando maluco aqui. Ficou claro isso? Falei isso em 5 minutos. Espero que vocês tenham entendido. Quem alguém não tiver entendido bem, porque eu falei muito rápido, tem milhares de aulas aqui e vamos partir para cima. Obrigado, Carlos. Obrigado, Rodrigo. Vamos lá. Então tá. Vamos partir para o terceiro grupo de músculos, que é fundamental você entender. Os pterigoideus. O pterigoideu medial e o pterigoideu lateral. Os dois pterigoideus, eles têm a função mais incrível dentro do aparelho estomatognático.
E adivinha para que eles servem? Quem acertar, ganha um abraço meu virtual. Isso mesmo, desocluir. E se a gente pudesse definir uma palavra para esses músculos, qual seria a palavra que define os pterigoideus? A palavra que define os pterigoideus é uma palavra linda, que eu gosto de chamar de rédeas. Imagina essa biga romana, com cavalos furiosos, correndo, fazendo uma corrida, e o cara ali atrás segurando somente os dois arreios, duas rédeas. Ou seja, ele consegue dominar uma grande quantidade de força com duas rédeas, uma para a direita e outra para a esquerda. Entenderam? Então, quando você imagina isso, o que você consegue entender? Que os nossos pteroideus que estão aqui, eles são músculos que servem para guiar a mandíbula, que é o osso solto dentro da mandíbula. O osso solto, a mandíbula é solta, ela só é travada pelas articulações e pelos músculos. Então, se você entender que os pteroideus são músculos extremamente delicados, são músculos extremamente delicados, eles são diferentes de uma seta temporal, ele serve para desocluir. Então, como é que funciona isso? Se o músculo é delicado, ele não consegue muita força para fazer o movimento. E a grande questão é, presta atenção agora. Quando a gente parte para o princípio número 1, o princípio número 1 é muito simples de entender, tá? Eu vou fazer aqui rápido para vocês que estão chegando pela primeira vez e para você que já ouviu, reforçar. O princípio número 1 é muito simples. É o princípio do equilíbrio. Porque quando você pensa em músculos, você pensa em força. Então, vamos imaginar. O primeiro princípio é o princípio da porta. Vou tentar desenhar uma porta aqui, tá, gente? Vocês vão ter que imaginar uma porta. Aqui fica a maçaneta e aqui, nesse lado, a dobradiça. Então, a gente tem porta, dobradiça e maçaneta. Esse sistema, você pode testar isso em casa. É muito simples. É só você pegar seu dedo midinho e tentar abrir uma porta perto da maçaneta. Quando você fizer esse movimento, o movimento é abrir a porta. Então, se você empurrar a porta com o dedinho midinho, você vai sentir uma certa resistência com o dedo midinho, e essa resistência você vai romper e vai conseguir fazer o movimento. Agora, se você pega o mesmo dedo midinho, a mesma porta, e vai para um ponto mais próximo da dobradiça, o que vai acontecer? Você vai precisar de mais força. Por quê? Porque isso aqui é um princípio físico, tem nada a ver com biologia necessariamente. Então, se você imaginar que aqui, tá, é a nossa mandíbula e essa dobradiça aqui é a nossa articulação e aqui em cima é a maxila, você tem que entender que quanto mais distante estiver o nosso movimento, quanto mais distante estiver o movimento, menos força você vai fazer. E isso é muito fundamental você entender. Por que a gente bate tanto na importância da guia lateral nos dentes caninos? Porque foi assim que Deus desenhou. O canino, gente, foi um dente desenhado por Deus. Ele foi feito, ele é uma máquina perfeita de desocluir. Os nossos caninos são máquinas perfeitamente desenhadas para desocluir. Nossos caninos não servem para dilacerar alimento e nem agarrar preso, como nos felinos ou, por exemplo, no jacaré. Os nossos caninos servem para desocluir. Então, presta atenção. Esse é o princípio número 1. Então, se você tem uma força e se você quer fazer essa mandíbula ir para o lado, imagina uma porta, a mandíbula é a porta. Você vai empurrar a mandíbula. Se você fosse o seu dedinho, você queria empurrar a porta num ponto mais anterior, lateral possível, que é justamente na região de canino. Essa área aqui é a área
Ah, mas pode ser o premolar? Pode até ser um premolar no lugar do canino, no caso de uma ortodontia, onde hoje a genesia lateral. A questão é a posição. Esse é o princípio número 1. Posição. Quanto mais anterior, menor a força. Quanto mais posterior, olha lá, posterior, se tiver um toque aqui, está mais próximo, quanto maior a força. Ficou claro esse princípio número 1, gente? Eu preciso de pelo menos um ok aí. O do Daniel. Daniel, você está me ouvindo, Daniel? Daniel, a primeira vez que está ouvindo, não sei se você já sabe disso, Daniel. Dá um ok aí. Ah, Raquel. Oi, Raquel, tudo bem? Olha lá, tá vendo? Esse é o princípio número 1. É muito importante a gente ter isso em mente para vocês entenderem o que é PFM. Ficou claro isso, gente? Muito bem. Ok, Marisa, obrigado. O princípio número 2 é um princípio muito básico também, que eu preciso falar sobre ele antes de falar sobre PFM, tá bom? E você que já ouviu, ouve de novo, então volta daqui a pouco, mas escuta só. O princípio é o seguinte: se você tem uma área de atrito, tá? Então vamos imaginar aqui, olha, um dente canino. E essa área aqui de atrito é o princípio do atrito. Se você tem essa área aqui, que vai servir de deslize, doutor Daniel, ó, essa área vai servir de deslize. Ou seja, vamos imaginar aqui o que significa isso na prática. Na prática, significa muito simples. É assim, ó. Você tem um dente, você tem um outro. Você vai arrastar um no outro, ó. Então, você tem aqui uma área de atrito. Quanto mais atrito, ó, vamos colocar aqui, ó, mais atrito, mais. O que você precisa de mais? Se você tem muito atrito, você precisa de mais o quê para fazer o mesmo movimento? Força. Se você vai empurrar algo, qualquer coisa que seja, e ele é uma caixa, você vai empurrar uma caixa, na mesma superfície, o mesmo volume. Aí você pega duas caixas iguais, na mesma direção, você vai ter que fazer mais força para fazer o movimento. Não tem como ser diferente. Se você tem dois dentes, você vai fazer uma força. Se tocam dois, você precisa de mais força, pelo menos por conta disso. É o princípio básico. Existem outras coisas que vão influenciar, mas a distância da articulação com a porta dobradiça e o atrito são relevantes. Então, vamos entender o seguinte: qual que é a importância? Qual que é a importância do atrito da porta dos músculos? É muito simples. Eu vou resumir essa primeira etapa. Já são 8h30. Meu prazo está esgotando. É que, se você, durante o movimento de lateralidade, tiver um toque no dente de trás, e esse dente vai ser necessário, por uma questão física, de mais força para fazer o mesmo movimento. A mandíbula precisa ir para a direita, só que o dente está tocando lá atrás, perto da articulação, e está tendo mais área de atrito. E essa área de atrito aumentada necessita de mais força. E o que é que gera força dentro do aparelho estomatognático? Chama-se músculos. Então é por isso que entender músculos vai ser fundamental para você entender força, porque quem gera força dentro do aparelho estomatognático são os músculos. Então, o que tem a ver tudo isso que eu estou falando com os músculos? É que, se você fizer um movimento e esse movimento tocar nos dentes posteriores e lateralidade, você vai precisar de mais músculo. O pterygoideu, as redes, elas não vão dar conta de fazer o movimento porque elas precisam de mais força. E esses músculos são muito delicados, são os músculos que tornam viável os nossos dentes durarem dezenas de anos. Graças aos pterygoideus isso é possível. Então,
Eles vão fazer o movimento, só que eles não vão ter a quantidade de força necessária para exercer o mesmo movimento. Então, o que é que vai ser necessário? Força. Então, quem é acionado? Masseter e temporal. Invariavelmente, eles vão ser acionados para garantir o movimento. E essa garantia de movimento vai gerar uma série de consequências no aparelho estomatognático. E agora, escuta essa. Se é uma coisa que você não quer, uma força lateral no dente posterior, isso é o que você menos quer no dente. Se você quer que o molar dure dezenas de anos, então você faça ele ter forças oclusais cêntricas. Se você quer que o molar dure pouco tempo, crie uma interferência lateral para qualquer lado que seja, que vai haver uma consequência a curto, ou médio ou a longo prazo. Ficou clara essa primeira etapa, gente? São princípios fundamentais para a gente começar a nossa conversa, ok? Muito bem. Tendo isso em mente, vamos entender, então, o que é que acontece dentro do aparelho estomatognático. Eu gosto muito de mostrar essa imagem aí, doutor Felipe Mata. Esse outro caso é muito típico, é um caso típico que eu gosto de mostrar em todas as minhas aulas, onde mostra, evidencia uma lesão oclusal não cariogênica ocasionada por um problema de desoclusão desequilibrada. É o tipo do caso que chega no seu consultório amanhã e se você não souber o que eu estou falando, você vai indicar para essa paciente fazer uma classe 1. E você vai cobrar para fazer uma classe 1 nela. E você vai fazer essa classe 1 nela e essa classe 1 vai falhar. E mesmo que você coloque em materiais extremamente resistentes, como foi o caso dessa paciente, os dentistas anteriores colocaram várias restaurações nesse lugar e tiveram insucesso. Por quê? Porque eles não sabiam identificar isso aqui. Olha, doutor Daniel, essa imagem, inclusive, vou até aumentar esse aqui, eu gosto de aumentar, vou aumentar essa imagem aqui. Ó, eu vou dar um zoom nessa imagem só para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer. Olha só que maravilha, agora vai ficar perfeito. Olha aí, olha esta imagem. Essa imagem traduz a importância de você encontrar essa posição. A importância que essa posição vai ter a partir de agora na sua vida clínica. Porque se você não acha essa posição, você não enxerga isso aqui. Simplesmente você não consegue ver isso a olho nu. Você não consegue reproduzir isso com o paciente. Você não consegue entender o que está acontecendo. Porque aqui, doutor Daniel, basicamente é o seguinte: a mandíbula está indo para a esquerda, ou seja, para este lado, ó, esquerda. E era para tocar só esses caninos aqui. Aqui, na verdade, a cúspide palatina do pré, mas lá na frente é um canino. E ela até que relativamente toca nesses dentes. Agora, o que acontece? Esses negócios estão... A mandíbula, isso aqui é importante você entender. A mandíbula está indo para a esquerda, mas o toque acontece na direita. Gente, olha, o que acontece aí é que quando você tem um toque, lembra que eu falei agora há pouco, que se você tiver um toque no mesmo lado, já gera uma atividade muscular, você já tem fibras e são agrupadas para ter mais potência, para ajudar o pterygoideu que não está dando conta. Agora, isso de um lado. Agora, você imagina se está arrastando para a esquerda, e o dente da direita toca. É exatamente isso que acontece. Então, imagina a quantidade de força que é necessário para se fazer esse movimento. E aí, o que acontece? Todo o aparelho estomatognático dessa paciente vai sofrer, vou mostrar para vocês mais para frente. Ou seja, ela tem uma posição que uma relação de dente desfavorável, aqui também, porque já passou, esfrega, ou seja, os dentes molares, ela está fazendo a desoclusão
pelos dentes molares. E isso é ruim. Isso acontece, na verdade, todos os casos de mordida aberta. Nos casos de mordida aberta, você vai observar que os pacientes de mordida aberta, eles têm muitas sequelas de dentes posteriores. Eu já citei isso aqui na aula passada, mas eu estou mostrando para você entender que não é uma coincidência. Essa paciente, ela não tomou muito antibiótico e é por isso ela tem esse problema. Essa paciente, o dente dela não é mais frágil que o seu. Essa paciente pode ser você, dentista, ou pode ser a sua irmã, ou sua mãe, ou quem quer que seja. A questão é que, claro que existem dentes com melogênese imperfeita. Existem dentes com melogênese imperfeita. É óbvio que existe gente que tem deficiência com excesso, deve existir. Mas não é o seu dia a dia. E eu estou falando de coisas que vão ser úteis no seu dia a dia amanhã. E não estou falando de situações extremamente diferentes da sua realidade. Esses pacientes vão aparecer amanhã. Agora, presta atenção. Olha o que acontece quando você observa com outros olhos um caso como esse. Você olha para essa lesão aqui e você pensa assim, nossa, olha essa lesão. Como que uma lesão dessa... Olha a qualidade da gengiva dessa paciente. Olha a qualidade da gengiva dessa paciente. É uma pessoa que cuida, que de certa forma cuida. Não é uma pessoa que tem desleixo. E olha só o tamanho dessa lesão aqui. Agora, qual que é a terapia adequada para isso? Será que é uma restauração classe 5 com adesivos Mega Powers? Será que a questão é usar um antidessensibilizante? Será que qual que é a grande questão que vai levar esse dente a um futuro canal, a um futuro tratamento protético, a um futuro implante? E se você olhar para um paciente desse e não enxergar o que eu vou te mostrar hoje, você está condenando esse dente a fim dele, ou muito antes do que ele mereceria. Então, vamos entender aqui o que acontece. Olha só isso aqui. O tratamento desse caso não é uma restauração classe 5, é isso aqui, ó. Essa paciente, é óbvio que isso aqui é um mocap funcional. Eu uso muito mocaps, e os mocaps, eles têm uma finalidade mais do que só mostrar belezura no espelho e tirar e mandar o paciente embora. A partir do momento que você virar um aluno com ID, você vai entender que esse tipo de mocap, ele é fundamental para que você tenha segurança em mostrar para o seu paciente por que ele vai ter que gastar aí um bom dinheiro para tratar com você. Não é uma questão financeira diretamente, é uma questão financeira indiretamente, porque você está promovendo saúde, porque o que fez essa paciente ter todos esses dentes restaurados, pode ter certeza, não foi por falta de escovação ou má higiene, foi porque simplesmente ela não tinha a orientação correta de corrigir essa mordida aberta. Por mais que ela fosse o ortodontista e falava, ó, você precisa corrigir a mordida aberta, mas isso não era o suficiente. Ela se achava bonita e aquilo lá para ela não era o suficiente. A partir do momento que eu mostrei para ela que aquela mordida aberta era a origem principal dos problemas bucais dela, ela entendeu que não adiantava ela continuar fazendo restaurações classe 5 e continuar fazendo coroas, que aquilo era um ciclo que não ia terminar tão cedo. Então, por isso, é muito importante você ter em mente que isso aqui é um tratamento adequado para restauração classe 5. Devolver guias anteriores, isso vai proteger. Então, tem um princípio dentro do e-book que é dentes anteriores, o princípio de proteção mútua. Dentes posteriores protegem dentes anteriores e vice-versa. E aí a paciente normalmente fica bonita, sim, né? Existe um equilíbrio muito bacana entre estética e o natural, né? O natural e o equilíbrio. Equilíbrio sempre vai estar gerando uma estética muito favorável, e isso é uma coisa que vocês vão observar. Isso em outros casos, mordida aberta, que já mostrei isso para vocês, um paciente que olha para essa radiografia, simplesmente ele tem todos os dentes posteriores tratados, todos os dentes posteriores tratados, e olha só a mordida do cara. Olha, já tem implante, já tem coroa, ele tem todos os dentes posteriores tratados. Por quê? Você acredita mesmo
que o dente dele é mais frágil do que os outros, eu não acredito, não. Aliás, eu provei para ele que não é, que depois que a gente arrumou isso, ele nunca mais quebrou nenhum dente. O fato aqui é entender que isso aqui pode ser bonito, restaurações de resina, com camadas, multicamadas, isso é legal. Agora, vamos entender o ponto de hoje. Vamos explicar agora o que é a PFM. Eu quero saber o seguinte: a gente falou exatamente meia hora até agora. Eu dei uma passada rápida em todos os princípios fundamentais para explicar agora a PFM. E antes de falar sobre PFM, eu queria muito ler aqui, eu sei que vocês não vão falar. Se vocês estão me acompanhando, doutor Daniel, se você puder dar um ok, que eu sei que você aqui, doutor Mata. Por quê? Porque agora eu vou falar do princípio de PFM e eu preciso que você... Vamos lá. Raquel, nesses casos tu só descobre... Exatamente, Raquel. É só montador articulador. E você vai entender por que agora. Boa pergunta. Muito obrigado, Mata. Obrigado. Muita gente. Obrigado. Muito bem. Então, Maria, obrigado. Que legal, gente. Nossa, a gente tem muita gente aqui hoje. Bacana. Gente do Brasil inteiro. Ó, doutor Carlos. Poxa, doutor Carlos, você deu enjoo de estudar isso, hein? Doutor Carlos, nosso aluno do curso regular, tá aí também. A Amy, depois o Cadu. E aí, Cadu? Léo, Leodina. Nossa, um monte de gente. Bom, Virgínia, a Valéria, Silvio, Rodrigo, a Raquel. Gente, a Raquel Reis mora nos Estados Unidos. Raquel, não pode parar, né? Ó, não esquece meu vídeo, hein? E aí, Cadu, olha só, a Raquel Reis mora nos Estados Unidos e o Mata, Luiz Felipe Mata, Raquel, mora em Portugal. Ou seja, nós temos hoje alunos uma que mora em Chicago, outro que mora ao vivo, nós estamos aqui ao vivo, e o outro que mora em Portugal. E temos gente que mora no Sul, no Tocantins, no Pará, Manaus. Muito legal isso. Muito legal, fico muito feliz de ver que o nosso projeto está chegando num nível mais maduro, graças a vocês. Agora vamos falar sobre o PFM. E outra coisa importante que eu preciso compartilhar com vocês é que se vocês estão aqui, porque alguém falou para vocês. E se esse alguém falou para vocês, é porque alguém entendeu que o meu princípio aqui, o objetivo do Clube D, essas aulas gratuitas, segunda-feira à noite, podia estar fazendo qualquer outra coisa. Quem me conhece sabe que eu já sou muito bem sucedido no que eu faço, mas eu quero estar aqui porque eu quero ensinar isso, ter como um projeto de vida, ensinar isso para o máximo de dentistas possível. Porque eu vejo que a partir do momento que você entende isso, você muda todo o seu ecossistema. Você muda a forma de enxergar, você melhora a vida dos seus pacientes, você melhora a vida do seu consultório, porque você vai ter menos problema, você fala para o seu amigo, ele melhora a vida dele. E assim, existe um ciclo vicioso, virtuoso do bem. É um ciclo virtuoso, ou seja, só todo mundo ganha. É óbvio, gente, que essas aulas, elas não vão te ensinar a moldar, não vai te ensinar a montar bracket, não vai te ensinar a fazer cirurgia. Não é esse o objetivo, mas se você tiver esse fundamento muito consolidado de PFM, você pode ter certeza que isso vai agregar no seu diagnóstico. Agora vamos entender PFM. Vamos lá. Vamos falar dessas três siglas. O que significa o P? Tá? Essa sigla, eu posso dizer que ela é o meu apelido que eu dou para essa posição. Não existe artigo científico com essas letras aqui. Posição fisiológica da mandíbula. E eu vou explicar por quê. Porque é o seguinte, o que significa PFM? Vamos entender? Posição fisiológica da mandíbula.
Posição fisiológica da mandíbula. Bom, com quem que eu aprendi isso de uma forma extremamente sensacional? Que não usa esses nomes, não usa essa letra, mas que fala exatamente essas palavras. Existe uma pessoa, um argentino, que se chama Aníbal Alonso, um senhor já. Tenho algumas entrevistas dele aqui no meu canal. E eu quero que vocês tenham em mente o seguinte. Existe uma sigla que é muito famosa, mas gera uma confusão danada, que é essa sigla aqui, ó. Relação central. Relação central, central relation, não importa a língua que você diga. A confusão é a mesma. A questão é que RC é uma posição anatômica, sabe? É como se fosse o pogônio. É uma posição anatômica. Eu já pesquisei, existem mais de 87 conceitos diferentes de RC. E é o mais importante você entender que nenhum deles converge com a clínica sua diária. E quando se fala RC, gera um turbilhão cerebral que lembra uma coisa. Lembra ao que eu chamo de trauma oclusal. Existe uma coisa que é trauma oclusal. Você sabe o que é trauma oclusal, doutor Luiz Felipe da Mata? Trauma oclusal é quando você estuda oclusão na faculdade e sai da faculdade com trauma de estudar oclusão. Isso é um trauma oclusal. Verdadeiro trauma oclusal é esse. Então, o que acontece? O professor Aníbal Alonso, ele fala uma coisa que é o seguinte. Você acha que você reabilita o seu paciente para ele mastigar? Você acha que você reabilita ele para falar? Você tá, não é que você está errado ao querer organizar isso aqui. Só que se você fizer reabilitar seu paciente para ele mastigar, se você parar para pensar friamente, o cara, ele com a boca toda troncha, às vezes sem dente direito, ainda consegue mastigar com sua dificuldade. Ou com os dentes destruídos. Ele consegue mastigar. Agora, o que a gente precisa reabilitar o paciente para devolver o sorriso, para devolver a mastigação, com certeza, para melhorar a fala, com certeza. Eu não estou dizendo que você não vai fazer isso. Só que tem uma coisa que tem que estar na frente disso tudo. Existe uma coisa que você precisa entender e reabilitar seu paciente para... Agora é o mais importante. Então, se você tiver aí, desliga a televisão aí da sala e ouve o que eu vou falar. Você precisa reabilitar seu paciente para proteger ele da parafunção. A grande sacada é entender a parafunção. Então, vamos definir isso aqui, que eu vou mostrar os casos clínicos, mas para você entender, você precisa prestar atenção. É o seguinte. O bruxismo não é doença. Então, vamos começar por aí. O bruxismo não é uma doença. Por quê? Porque o bruxismo é um padrão funcional fisiológico. É como se fosse, doutor Felipe, se você fosse ao banheiro fazer xixi. Fazer xixi é fisiológico. Fazer xixi 3 vezes ao dia é fisiológico. Agora, se você fizer xixi 20 vezes num dia, o xixi ele não é patológico. Agora, a frequência desse xixi num dia se torna patológico. E o que você vai tratar?
Você vai impedir que o seu paciente faça xixi ou você vai querer controlar o xixi dele para voltar à normalidade? Então, se você tendo isso em mente, essa parábola, esse exemplo do xixi, você vai entender que a parafunção ela é a mesma coisa. Só que tem um detalhe. O detalhe é o seguinte: quando o paciente vai para a parafunção, quando ele começa a fazer os movimentos dele, qual é a posição da mandíbula? Isso aqui que eu vou falar para vocês é o que vai fazer diferença. Ao você entender que você reabilita o seu paciente para proteger da parafunção, você precisa entender que todos nós temos o título do meu próximo e-book, 2 eus. Todos nós temos o 2 eus. Nós temos o sistema simpático e o parasimpático. Basicamente é o seguinte: nós temos 2 sistemas de controle no nosso cérebro. Um controle que você controla ativamente, como agora eu estou mexendo minha mão, tal, estou falando. Esse é o controle ativo. E você tem um controle passivo, que está acontecendo mesmo eu sem pensar. Batimento cardíaco, a minha respiração, o piscar do olho para lubrificar, a produção de saliva. São sistemas que acontecem automaticamente, sem eu ficar pensando. E esse sistema, eles funcionam normalmente na posição ideal. E a mesma coisa acontece com a mandíbula. Se você começar a observar o sono de um bebê, você vai entender o quanto que isso é relevante. Vamos entender? Quando você pega uma criança e põe ela para dormir, essa criança está lá deitada. E ela está agitada, e você está lá fazendo ela dormir, querendo assistir o Jogo do Brasil e o moleque não dorme. Aí você começa a cantar música, começa a chacoalhar, aí o menino vai dormindo, aí ele vai dormindo, aí ele vai ficando quietinho. Primeira coisa que solta são as perninhas, solta os bracinhos, a respiração fica mais lenta e de repente, num passe de mágica, a cabeça solta. Quando a cabeça solta, é sinal que a criança começou a dormir. Apesar da criança dormir, ela não para, ela não desliga a mandíbula. Se o aparelho estomatognático, se ela estiver dormindo, você espetar o peito materno lá ou a mamadeira, ele começa instintivamente a mamar. Isso acontece porque isso é um sistema de proteção que nós temos contra um problema da saliva, da língua. E nós termos um sufocamento. Então, dentro de todos os aparelhos a serem desligados, o sistema parasimpático passar para o simpático, você tem aí a mandíbula. O aparelho estonante é um dos últimos. E o que acontece é que essa mandíbula, quando é dominada pelo segundo eu, essa mandíbula, quando é dominada pelo segundo eu, ela trabalha em PFM. É nessa posição que o seu paciente vai fazer a parafunção. E quanto mais distante estiver o seu primeiro eu, que é o habitual, com o seu segundo eu, que é a parafunção, quanto maior for essa distância, maior destruição você vai ter até chegar aqui.
A mandíbula, ela começa o movimento aqui e termina aqui. E o que tiver aqui no meio vai ser destruído. Então, o conceito básico de posição fisiológica, por que é a posição fisiológica? Porque é a posição que é levada à mandíbula, sem toque de dentes posteriores e laterais, só um ponto anterior. E isso, quem criou foi Lucia, tá? O gig de Lúcia. Né? A grande questão é que a gente colocou o ponto anterior e o gig de Lúcia mostra exatamente o arco gótico de Guise. E lá mostra a posição mais posterior da mandíbula, porém levada pelos músculos elevadores da mandíbula e não manipulada para achar uma posição anatômica que às vezes não é a mais confortável. A posição fisiológica é a posição onde nós vamos estar aproximando o seu paciente do E1 para o E2, e quanto mais próximo isso estiver, com certeza menor será a destruição dos dentes do seu paciente. Então vamos ver isso na prática? Gente, alguém tem alguma dúvida? Eu vou dar uma pausa aqui de 5 minutos, que eu até adiantei aqui antes das 9, para fazer uma pergunta aqui sobre exatamente esse assunto. Eu quero saber se ficou claro aí o que vocês precisam entender. Doutor Mata, Valéria, Ricardo, Rodrigo, Rachel, Mônica, obrigado pelo sim. Rafael, Prudêncio, tudo bem? Rafael Arantes, outro Rafael, Priscila, Pamela, nossa, Marlene. Ui, Mariângela, você é brasileira? Maria Augusta, Márcia, Marcelo, Malu, enfim, Lucy. Claro como nunca esteve. Obrigado por ter escrito isso, Mata, porque isso é o princípio que você precisa ter para reabilitar seus pacientes. Porque se você reabilita em MH e se tiver uma diferença entre os dois muito gritante, você vai pagar caro. Os seus dentes vão pagar caro por essa diferença. Vamos ver o que acontece? Vamos ver o que acontece. Vamos ver aqui. Então, muito. Sim, olha só. Existe. Vamos só falar aqui, ó. Existe uma relação direta, total, uma relação direta, total, entre a boca e a postura. Boca e a postura. Existem estudos muito, muito interessantes sobre isso. Nós vamos estar falando sobre postura na Masterclass também, mas no Clube de Class, acho que 8 ou 9. Lá para frente, eu vou falar de desoclusão e postura. Vocês vão se amarrar aí no que a gente tem para falar. Não perca as próximas Clube de Class, tá? A posição de vídeo de abertura indica obrigatoriamente... Não, Mônica. Desvio de abertura é a abertura de boca. Então, abrindo a boca, você vai ter aqui uma consequência articular, tá? E essa consequência articular pode até ter sido causada por um desgaste do desequilíbrio, mas não é não, tá? Abertura de boca, não. Vamos voltar aqui para os casos, tá? Tá bom? Ficou claro, Mônica? Aí, para quem tinha essa dúvida aí, vamos lá. Doutor Rodrigo, beleza? Ficou claro aí, né, doutor Rodrigo? Tá bom, então. O que você perguntou? Portanto, diretamente relacionado a dores. Sim, claro. Dores, claro, sim, dores são importantes, sim, relacionam muito. Vamos lá, então. Então, vamos lá, voltar aqui, vamos falar de caso clínico. A gente tem aqui meia hora para falar de caso clínico. Então, eu vou mostrar um caso clínico muito típico de um paciente com uma oclusão, uma oclusão estável. Uma oclusão estável, mas uma desoclusão instável. Olha o nível de lesões cervicais que esse paciente tem. E ele já falava para mim assim, olha, se você fala para esse paciente que ele tem essa lesão aqui e essa causada por escovação forte, por que esse aqui não tem? Nem esse. Será que ele não escovava esses dentes?
Será que ele escova mais esses de baixo? Será que ele escovava só um lado, aqui, por exemplo, desse outro lado, aqui não tem, aqui tem um pouquinho, aqui tem. Então, que aqui ele escovava esses aqui, esse aqui não. O que será? Quando você monta um articulador, e aí entra uma das próximas aulas que vocês vão estar acompanhando a montagem de articulador, amanhã, Dia dos Namorados. Eu não sei se você tem namorada, se você não tem. O que eu posso dizer é o seguinte, eu tenho que repor essa aula, eu estou atrasado no meu cronograma, e eu vou repor amanhã. E apesar de ser Dia dos Namorados, eu queria muito fazer um clube de class romântico amanhã. Eu vou falar para você sobre, vou fazer com que você saia apaixonado pelo articulador amanhã. Eu vou mostrar uma série de coisas que o articulador pode fazer e você não pode perder. Eu sugiro você estar aqui. E aí, quando eu monto o articulador, doutora Mônica, olha o que acontece. Eu consigo identificar uma coisa. E aí, existe uma forma certa de montar, assim, existe uma forma ideal de montar, e eu quero te mostrar que, olha o que acontece. Quando eu monto esse paciente, o que eu observo, doutor Luiz Felipe? Que, na verdade, aquela boca, aquela oclusão estável, na verdade, a desoclusão estava desequilibrada. Por quê? Porque aqui você vê que existe um toque aqui atrás, tá? Olha só. Existe um toque aqui atrás e existe abertura aqui na frente. E aí, isso mostra exatamente que esse paciente, a boca dele está desequilibrada. E é exatamente esse desequilíbrio que gera toda a instabilidade dele. Gera toda a instabilidade dele. Eu não vou mostrar esse caso aqui, eu vou mostrar só esse caso aqui. Vamos lá, gente. Vocês acham que esse paciente tem uma má higiene? Pensa aí para mim. Escuta aí, vai, olha esse pré-molar aí. Ah, ele tem um pouco de placa aqui, realmente, né? Se a gente for imaginar, aqui tem uma placa aqui, olha, tem placa aqui, tá. Não é o melhor pessoa que escova, mas olha só a qualidade dessa gengiva. Tudo casca de laranja, olha só, perfeitinha. Então, você olha para um caso como esse e pensa assim, esse cara é um cara que escova os dentes. E esse incisivo central aqui? Olha esse incisivo central aqui. Você acredita que essa gengiva aqui, tá? Essa gengiva aqui, a mesma gengiva aqui, o mesmo paciente. Você acredita que esse paciente aqui, olha isso. Olha isso. Você acredita, doutor Felipe Mata, que essa gengiva, ela é saudável ou não? A grande questão é, o que faz esse paciente que tem esse nível de qualidade gengival, de repente ele tenha isso aqui no incisivo inferior? O que faz, doutor Rodrigo, doutora Amy, o que faz essa mesma boca ter esse mesmo problema? Olha só como está isso aqui. Olha só como está isso aqui. Lucas, boa noite. Encontrar PFM é manipulável. Como eu vou encontrar um paciente desdentado? Existe como, Lucas. É só você fazer platô, né? Existe sim. Tá bom? Ô, Mônica, você já tá ficando espertinha. Olha só. A grande questão, Mônica, é a seguinte. Os periodontistas vão dizer, só existe recessão se houver presença bacteriana. E eu concordo plenamente. A questão é, como que pode, o que faz esse paciente que aquela foto que eu tirei ali, dos pré-molares, é aqui, olha,
Olha só, aqui, ó. Ó, peraí. Ah, essa foto aqui é do mesmo premolar, aquele premolar ali em cima que eu mostrei para vocês. Aqui, ó. Essa aqui, aquele premolar. Aqui são os incisivos centrais. Agora, o que faz esse mesmo paciente ter isso aqui? Olha, deixa eu deixar uma coisa muito clara aqui para você. Presta atenção em mim. Olha para mim agora. É óbvio que o que aconteceu? Ele, vou mostrar uma coincidência. A Mônica já deu uma olhadinha ali. Mas a grande questão é o seguinte: é óbvio que esse dente, ele está sofrendo algo que os outros não estão. E o que ele está sofrendo facilita o acúmulo de bactéria e provavelmente não, esse paciente relatou que era um dente que ele tinha sensibilidade, um dente que doía, ele sentia dor. Agora, ao observar com um pouquinho mais de cuidado, não só mais uma foto, que aqui põe foto, porque o vídeo fica travando, tá, gente? Eu, nas aulas de mentoria, no curso, a gente usa muito vídeo, mas aqui não posso usar vídeo que trava, é só por isso. Então, quando você faz um movimento de lateralidade nesse paciente, olha que coincidência, Luiz Felipe Mata. Ele está fazendo o movimento de lateralidade aqui. Esse paciente está movendo a mandíbula dele, aqui a mandíbula dele para a esquerda, ou para a direita dele. E o canino dele, olha aqui o canino dele aqui, cruzado, não está funcionando. O canino dele está malo. E aí o que você vê é que esse incisivo está fazendo o movimento de guia. Esse incisivo está fazendo o movimento de guia. Esse incisivo está tocando aqui. Então, quando você olha aqui, você vê que essa coincidência não é uma coincidência. Olha que interessante. Aqui temos placa. Aqui temos placa. Aqui temos toque. Aqui não temos nada. Então, uma das coisas que é fundamental entender é que, muitas das vezes, esse toque aparentemente ingênuo pode desencadear uma série de situações complicadas. Sim, o lateral, não, o lateral é outra coisa. Olha aqui, o lateral é esse aqui, ó. Olha o que acontece com o lateral. Esse dente aqui, ó, esse dente aqui, esse é um canino. E esse é um lateral. Toda vez que você vir um canino mordendo de assim no lateral, você vai observar que o lateral vai ter alguma alteração. Vai ter alguma alteração aqui. Tipo isso aqui, ó. Essa gengiva aqui. E esse quebradinho aqui. Porque tem esse toque aqui. Entendeu, Mata? Tá? Ele tem o canino dele tá mal posicionado. Tá vendo? O canino dele era pra, o canino desse paciente era para estar aqui, ó. E ele está aqui. Beleza? Então, assim, fica claro, é evidente, que esse toque aqui, ó, olha aqui, ó, nessa outra foto aqui também dá para ver bem, ó. Aqui fazendo guia anterior. Fazendo guia anterior, olha lá. Olha aqui o guia anterior. Mas se você analisar o toque do pré-molar, do canino, aqui detona o lateral. Viu, Feliz? Agora, vamos falar aqui, ó, da PFM. Eu tenho aqui uma coisa, eu não sei se vocês vão conseguir responder esse questionário aqui. Deixa eu só ver se vocês vão conseguir. Vamos só ver se um minuto aqui. Existe um questionário muito legal
que eu quero fazer com vocês sobre o assunto aqui. Quem tiver aí no computador, vai pro site, vai entre aí, menti.com, e eu vou fazer um squeeze aqui rapidinho online. Deixa eu só tirar aqui, preciso que você só entre no Mente, é só abrir aqui minha mente. E é muito legal porque vocês vão poder responder aqui algumas perguntas. Deixa eu só ver aqui, as perguntas estão aqui, deixa eu só ver. Vamos ver aqui, minuto, tá carregando. Bom, o importante é que, ao entender isso aqui, já eu faço isso aqui do Mente. Vamos fazer o seguinte, deixa eu continuar, mas é porque é bem legal, eu gosto. Depois eu volto pro Mente aqui, vamos lá. Eu volto pro Mente mais tarde e vocês vão fazer essas perguntas aqui. Vamos voltar aqui para a aula. Vou só mostrar mais um caso clínico aqui para vocês entenderem melhor isso e jamais esquecerem essa história toda. Não, ainda não, Rodrigo, eu vou fazer aqui, deixa eu falar sobre, depois eu faço esses quiz, tá? Vamos lá. Vamos entender o seguinte, essa paciente é uma paciente que chega no consultório, no seu consultório, amanhã, tá? Olha que coisa mais linda, uma paciente de 20 e poucos anos, a flor da idade, linda, cheia de vida, cheia de planos. E aí, você olha para a boca dela, já, né, muito bem cuidada, é uma boca que você observa, a menina bonita que você vê que ela se cuida. E aí, você olha para essa boca aí e vai pensar o quê? O que ela precisa fazer? Ela foi já, essa paciente passou por vários dentistas aqui em Brasília. Ela passou por vários dentistas muito bom, viu, Elisete? Olá, Elisete, tudo bem? Ah, você está assistindo ao vivo, que legal. A Amy, olha, Cristine, Carlos, outro Carlos, Carlito. Legal, gente. Então, assim, essa paciente já tinha passado por vários dentistas. E ela chegou no meu consultório porque a mãe falou a seguinte frase. Ela tinha ido lá porque esse dente aqui, ó, porque esse dente tinha fraturado. E ela queria uma resposta. Tudo bem que o que fazer seria fazer implante. Isso eu acho que ela já não tinha mais dúvida. Mas a pergunta é por que essa menina, tão jovem, perdeu o dente? Qual a resposta que você daria para a mãe? Qual a resposta você daria para a mãe? A mãe recebeu a resposta de que o dente da filha era frágil e que, infelizmente, ela teve um episódio isolado que quebrou o dente dela. E eu tenho certeza que muitos de vocês, se fazem cirurgia de implante, já responderam assim como eu também já respondi assim já. Agora, vamos pensar o seguinte, vamos olhar direito essa foto aqui. Aonde está o segredo? O problema dessa paciente não é o que você está enxergando. O problema dela é o que você não está enxergando. E você não está enxergando porque você está usando os seus olhos sem a grande lupa que é o articulador. Então, olha só, ela já chegou lá com esse dente fraturado, esse premolar fraturado, que já virou implante. E olha que interessante, olha isso aqui. Olha isso aqui. Isso aqui é simplesmente... Olha isso aqui. Opa, volta a olhar. Olha isso aqui. Simplesmente é uma coisa que essa paciente tem, tá? Olha lá. Que não tem cúspide. Cadê a cúspide dessa menina? Olha aqui. Olha aqui. Aqui. Olha aqui. Cadê a cúspide dela? Cadê? Que bicho é que comeu a cúspide dela?
E é exatamente disso que eu vou mostrar aqui para vocês. Agora, e esse aqui, olha. Anota aí, gente. Um dos sinais mais clássicos de desoclusão desequilibrada está aqui, ó. Esse sinal aqui. Esse sinal aqui. Esse nível de desgaste aqui. Esse nível de desgaste aqui. Esse nível de desgaste aqui. São sinais clássicos de uma desoclusão desequilibrada. Agora eu te pergunto. Como que a gente vai achar? Em que momento essa paciente fica naquela posição diferente? Vamos ver como é que a gente descobre isso? Olha aqui, olha. É assim, ó. Simplesmente, quando você monta... Opa, que isso? Peraí, gente, não sei o que está aparecendo para vocês aí. Peraí, deixa eu voltar aqui, que eu não sei o que está aparecendo. Vamos aparecer a sala de aula aqui, vamos lá. O que acontece é que quando você monta ela no articulador, o que acontece é que quando você monta ela no articulador, procurando uma coisa que se chama PFM. Quando você quer achar essa posição, você começa a pensar um detalhe muito importante, que é essa aí é o eu 2. Eu vou colocar isso aqui até de verde, vermelho, vermelho sangue. Essa é a posição do que a gente chama do eu, do seu segundo eu. Simplesmente, ela não consegue reproduzir essa posição normalmente. Ela não consegue reproduzir essa posição. Ela só é possível identificar essa posição depois que você monta o seu paciente no articulador. E aí, quando você monta ele no articulador, você começa a entender por que que ela não tem as cúspides. Por que que ela já tem 23 anos e não tem cúspide e já está com aquele molar, aquele premolar, destruído. Aí você entende que isso aqui é a fonte de um problema que é a báscula. Alô? Voltou o som? Ótimo. Voltou? Ok. Calma, eu não falei nada de importante. Eu prometo. Não falei nada de importante. Vamos lá. É o seguinte. Ok, todo mundo. Ótimo, voltamos. Desculpa, gente. Eu até perdi o fio da meada aqui. Essa história do fone aqui. Como é que é? O que eu falei por último aí? Dela, da nossa paciente modelo. Quem é que pode escrever para mim aí? Calogero, da báscula. Efeito báscula. Então vamos. Efeito báscula. Obrigado, Carlos. Então é o seguinte: báscula articular. Obrigado. Então a grande questão é:
que nós temos que observar se as guias estão funcionando. Agora, em que posição elas estão funcionando? Porque quando você começa a observar que se você tem a báscula articular, o exemplo que eu dei para os meus alunos, eu vou dar para vocês aqui. Preste atenção. Sabe o que é isso aqui? É uma tampa de uma lixeira. Mas a lixeira é de propé, então não está nojinho não. Olha só. A boca abre, fecha. Abre, fecha. Agora, o que seria uma báscula? Eu vou colocar meu dedo aqui. Se eu colocar meu dedo aqui, o que vai acontecer? Ó. Olha o que acontece aqui, ó. Ó. Se for dos dois lados, ó. Aqui levanta. Força aqui na articulação. Então, a báscula articular, se você imaginar esse aqui, vocês nunca vão esquecer. Então, aqui é a boca. Se ela não tem báscula, ela fecha. Perfeito. Se ela tem uma interferência que gere báscula, ela vai fazer isso. E olha o que acontece aqui, ó. Então, essa paciente, ela simplesmente, olha aqui, essa paciente, simplesmente, ela tem uma báscula articular. E essa posição dela aqui é a posição em que você está acostumado a enxergar seus pacientes. Essa posição aqui é a posição que ela vai no dentista e o dentista fala que está tudo bem, obrigado, pode ir embora, um beijo. A única coisa que o dentista dela lá fez, e não importa quem é, foi uma resina aqui nesse incisivo central aqui para dar uma melhorada na estética, segundo ele. Mas esse rapaz que fez isso, ele não tinha noção que existe uma outra posição que é essa. E que essa posição aqui, ela gera uma báscula articular num formato de rachis. Então você imagina que é o seguinte, ó, aqui a articulação, aqui os cílios centrais. Se você tem uma coisa no meio, o que vai acontecer? Você vai levantar a articulação lá atrás. Por isso que a articulação manca, por isso que essa paciente manca, por isso que a destruição dela é enorme. Então, gente, basicamente é isso que eu tinha para dizer para vocês. Tá? A báscula articular aqui tem como tratar, nós vamos falar isso nos próximos capítulos, a gente tem bastante coisa para falar. Mas hoje, para a gente finalizar aqui essa primeira bate-papo nosso sobre a PFM, o que eu queria que ficasse claro para vocês que estão me ouvindo, seja aqui ao vivo, mais de 80 pessoas ao vivo, seja você assistindo depois aqui no nosso canal, seja você indicando para os seus amigos assistirem assim. O que eu quero que vocês entendam é que nós temos dois eus. O seu paciente tem dois eus. Um eu, ele domina, e o outro eu, ele não domina. O eu que ele não domina é o eu Caxias. Ele quer tudo no lugar. E o eu que ele domina tem que estar em sintonia. Quanto mais afastados eles estiverem, mais destruídos serão os dentes. Por isso que a minha paciente, que tem 23 anos, tem um implante já na boca e várias cúspides gastas. E não confunda alho com bugalho. Não confunda. Que nunca mais, pelo amor de Deus, diga que o problema dessa paciente chama-se bruxismo. Como pode
Se fosse só o ato de ranger os dentes, como uma paciente tão jovem que nem tem tanta ansiedade, entendeu? Nem tem tanta coisa de problemas, como que é uma paciente dessa vai ter um bruxismo acentuado e vai destruir? Ela pode ter um bruxismo acentuado, mas é um ciclo, é um retroalimentando. Você tem aqui o sistema nervoso central, você tem o desligamento, você tem aqui embaixo o ciclo, o ranger os dentes. Quando mais você range, mais piora o seu sono, mais você fica ansioso, mais você dorme mal e tudo vai. Quando você melhora, equilibra isso, você diminui o ciclo. Isso é uma outra história que eu vou falar sobre desoclusão e sono. Mas o fato, quero deixar claro aqui já, para quem estiver acompanhando as outras aulas, estiver assistindo essa aula hoje, porque eu não vou mais falar sobre esse assunto nas próximas aulas, é que você tem que entender que você tem dois eus. E isso não é a minha opinião, isso está claro em dezenas, centenas de casos, que eu poderia estar passando a noite inteira aqui mostrando. Mas o que eu preciso passar o recado é que, ao encontrar essa posição, você começa a dominar uma área da odontologia que era dominada pelos grandes reabilitadores, às vezes voluntariamente, às vezes involuntariamente. O fato é que esse conhecimento, ele sempre foi segregado para os grandes e melhores e deixava com que a odontologia sempre pairasse em cima de um marasmo, onde criava-se dificuldade ao ensinar esses assuntos para vender uma facilidade que não acontece. O que eu quero que você tenha em mente é que você comece a olhar os principais sinais da desoclusão desequilibrada. Porque aquele lá, isso aqui, olha, isso aqui não é, nunca foi e jamais será. Ó, isso aqui, se você tinha a mania, o costume, o hábito de chamar isso aqui de bruxismo, eu lamento te dizer que isso não é bruxismo. Ah, doutor, quebrou meu dente. Por que que quebrou meu dente? Ah, minha senhora. Ah, a senhora quebrou o dente porque a senhora tem bruxismo. Ah, a senhora tem cárie porque a senhora não passa fio dental. Ah, a senhora tem um problema por causa daquilo. Bruxismo não é doença. Se não é doença, gente, você não trata o bruxismo, você controla. A parafunção, você não trata a parafunção, você controla a parafunção. E uma coisa que vocês têm que entender é que dor, desoclusão e DTM são três Ds totalmente diferentes. Vocês vão ter uma aula sobre isso mais para frente. Não confundam dor com DTM e desoclusão. Eu vou falar sobre isso mais para frente. Então, para conseguir finalizar aqui com vocês nessa noite ou nessa madrugada para o Luiz Mata, que está lá em Portugal, né? Para finalizar essa noite aqui, esse momento, eu queria parabenizar aqui todo mundo e dizer que eu faço isso que eu estou fazendo aqui com muito prazer, muita, né, felicidade. E eu só tenho uma coisa para pedir para cada uma dessas 80 pessoas que estão aqui online. E para você que está assistindo depois. Esse trabalho aqui, ele foi feito idealizando. Eu tenho um curso? Eu tenho, mas o curso nem está aberto vaga, é só para gosto. Não é isso. Eu estou fazendo esse trabalho aqui porque eu tenho a missão de compartilhar todos esses conhecimentos para o máximo de dentista possível. E a única coisa que eu peço para você é me ajudar nessa missão. Ok? Então, eu vou aqui liberar o microfone para tirar dúvidas sobre o que é a posição fisiológica da mandíbula e o que é isso tudo. E eu vou agradecer todos, como eu prometi, 9h30, aqui, horário de Brasília. Eu vou liberar aqui, então quem quiser já está satisfeito. Obrigado, Bruna, obrigado, Michael. Né? Amanhã tem mais. Amanhã eu vou falar muito do articulador, vou mostrar aqui uns 5 ou 6 casos de articulador.
tá? Amanhã, eu sei que amanhã é Dia dos Namorados aqui no Brasil, viu, Mata? Ah, Luiz Felipe. Oi, Eric, muito obrigado. Então, gente, eu quero agradecer todos que estão aqui. E antes de vocês saírem, eu queria só colocar. Obrigado, Raquel. Eu queria que vocês colocassem de novo os estados de vocês. Ou pode mandar obrigado e coloca os. Obrigado, Rangel. Colocar aqui os estados, o país onde vocês estão, para ficar registrado, porque realmente é muito fantástico imaginar onde a gente está chegando. Tá? Olha aí, Rio Grande do Sul, obrigado. Manaus, caramba, eu vou estar aí, que legal. Olha, Campinas, Taquara, olha, Taquara, que legal. Chapecó, Rio Grande, Rio de Janeiro, cara, que legal. Ah, o Dia dos Namorados é em fevereiro aí, né? Que legal, Mata. Amanhã aqui no Brasil é dia. Olá, obrigado, gente. Nossa, Minas Gerais. Campo Grande, que legal, Rio de Janeiro. Nossa, obrigado, gente. Bom, obrigado, muito legal, muito legal. Muito obrigado por essas respostas. Assim, São Paulo, que legal, gente. Eu queria. Bom, agora funciona muito simples. Eu vou liberar aqui. Quem quiser fazer alguma pergunta, por favor, de preferência via áudio. Eu sei que às vezes. Patos de Minas, André, tudo bem? Ah, boa noite, Arnete, tudo bem? Olha, eu quero liberar aqui. Por que eu peço para falar em áudio? É porque as pessoas que forem assistir depois, elas conseguem ouvir o seu áudio. Maísa, você levantou a mão ativando o seu áudio. Vamos lá. Maísa? Mas é o seguinte, aqueles casos em que nós temos uma mesalização de canino para cessar quando a gente tem as anesias lateral, qual a consequência? Porque nós estaremos desviando a guia canina para mesial. E eu tenho vários pacientes que pós-ortodônticos que têm uma dor intramular exatamente por isso. Como eu posso resolver essa questão? Muito obrigado, Maísa, pela sua pergunta. Eu vou desligar seu áudio, mas se você quiser falar qualquer outra coisa, só você levantar a mão de novo, tá, Maísa? Só para não ficar atrapalhando as outras pessoas. Vamos lá. Muito legal a pergunta dela. Vamos entender aqui o seguinte. Se você lembrar do meu desenho aqui, Maísa, eu vou voltar aqui um pouquinho. Olha só aqui, ó. Você vai ver uma coisa. Que, na verdade, o que manda aqui, né? Ah, poxa, Elisete, mas sempre tem tempo. A Elisete está escrevendo aqui que adorei ter pedido isso antes. Tudo sempre tem tempo. Dá vontade de fazer um recall nos pacientes, né? Os meus alunos falam muito isso. Bom, Maísa, só para você entender. O importante aqui nesse princípio é a posição. Tá? Então, o que acontece? Se você tem um premolar que está na posição da região do canino, já tem estudos mostrando que não tem problema desde que você reanatomize esse dente. Desde que você não reanatomize. Desculpa, Maísa. Desde que você reanatomize esse dente, colocando o premolar, gerando guia de desoclusão e tomando cuidado com a cúspide palatina para não interferir nos movimentos de lateralidade, entendeu? Mas então, assim, o fato do premolar estar na região substituindo o canino, já tem estudos mostrando que existe uma certa facilidade do pré-molar resolver essa questão no sentido de biomecânica, e se você transforma ele num canino, com a anatomia de um canino, e gerando a desoclusão nele, você vai ter uma longevidade, sustentabilidade no tratamento ortodôntico, e também você vai ter um resultado melhor no que se refere a toda essa questão aí. Tá? Ficou claro isso, Maísa? Vamos lá, pode falar. De verdade? De verdade. Você entendeu? Então, assim, muito obrigada, tá, Marcos? Valeu. Então, a questão é essa. É só você imaginar a posição, sabe? E o canino, o pré no lugar do canino, o único detalhe é a questão de ter a anatomia do pré. Só isso.
Eu vou estar em Manaus, eu acho que é agosto, gente. Agosto começa aí o Desoclusão Tour, vocês vão saber aí. Vou dar em Brasília, Belo Horizonte, São Paulo e Manaus também. Mas isso em agosto, deixa para frente, tá bom? Vamos lá, gente. Quem quer fazer alguma pergunta, por favor, nós temos aqui mais uns 10 minutinhos. Maria Augusta. Maria Augusta quer fazer pergunta. Pode perguntar, Maria Augusta? Está liberado. Maria? Liberei aqui. Mata, enquanto a Maria Augusta fizer. Opa! Aqui. Deu certo. Muita criança com bruxismo. Criança de 5 anos, 4 anos com bruxismo severo. O que a gente faz? Muito bom, Maria. Você gosta dos extremos, né? Quando aparece, Marcos. Não, quando não é banguela, é criança. Então é bom. Vamos entender uma coisa aqui, tá? Vamos entender. Boa noite, Aline. Vamos entender uma coisa, Augusta. Bruxismo não é doença. Tem um grupo, tá? A Juliana do Príncipe, ela fala muito sobre isso. Tá? Eu nem sou uma autoridade para estar falando muito sobre bruxismo nesse nível, mas eu vou te explicar o que eu sei, tá bom? O bruxismo, em criança, ele é fisiológico, mas existem uns estudos mostrando que existe uma relação com padrão respiratório, rinites, com o bruxismo, existe uma loucura assim. O fato, Augusta, é que você tem estudos mostrando que você pode até fazer placa para criança, mas eu não quero entrar aqui nesse mérito, porque existe assim uma série de discussões mais apuradas. Mas o que eu quero dizer para você é o seguinte: bruxismo em criança, no geral, você controla também. Você pode tomar controlando a alimentação da criança, às vezes o próprio hábito de sono. Então, várias coisas influenciam, Augusta, para se ter aumento ou diminuição do bruxismo infantil noturno. Tá? Eu mesmo tenho 2 filhas, uma tem 6 e a outra tem 4. Uma ronca e outra range. Brincadeira, né? Ou seja, não é que ronca, mas uma tem. Porque quem ronca no range, quem ronca no range. Mais ou menos assim, né? Não é a regra, mas porque quando ronca, porque relaxa demais, e quando range, porque trava demais. Tenho 2 filhos, cada um com padrão diferente. Então não existe uma regra assim, tá? Tudo bem? Alguém mais levantou a mão? Mata, eu vou falar com o Luiz Felipe Mata. Liberei seu áudio, Mata. Não sei se está podendo falar, Mata. Tudo ok. E aí, o que você achou de hoje, Mata? Doutor Luiz Felipe Mata. Maravilha, maravilhosa. Ficou claro? Você entendeu bem? Porque eu falo português mais rápido, né? Não, tá fácil de entender. Sabe, estamos habituados a ver muita novela brasileira. É fácil de entender. Que bom, então. Muita música. A música brasileira, principalmente, né? Mas que bom, Luiz. Fica bem fácil de entender. Que bom. E aí, então, que bom. Olha, que bom que você gostou. Conte para os seus amigos portugueses aí que existe uma forma diferente de se estudar isso. E esse projeto é para isso mesmo. Obrigado por você estar aqui também, tá bom? E vamos junto nessa aí, Desocluir, tá bem? Agora fico super na expectativa. Chegamos a essa posição fisiológica e conseguir reabilitar os nossos doentes nessa posição fisiológica. Vai ser um bom desafio. E vai ser gratificante você chegar nesse ponto, porque você vai observar uma mudança radical nos seus pacientes, na forma como você enxerga eles. E nesse processo do Clube de Eclés aqui, eu tenho certeza que até chegar no final dele, você vai ter aí uma mudança muito grande. E eu vou adorar receber o seu vídeo falando sobre isso, como vários alunos me mandam os vídeos comentando das mudanças, das coisas, enfim. E aí, doutor Rafael, beleza? Que bom, então, Felipe. Um abraço, boa madrugada aí, já são 1h40 da manhã, cara. Vai dormir que amanhã tem consultório, tá bom? Eu vou fazer isso, mas vou guardar até ao fim.
Ah, então tá bom. Bom, amigo, o Rodrigo tá querendo perguntar. Eu vou deixar o Rodrigo perguntar. Mata, até mais. Um abraço, um abraço. Doutor Rodrigo. Opa, apertei doutor Daniel. Doutor Daniel, não. Doutor Rodrigo. Peraí. Eita, doutor Rodrigo, prima a tua mão. Tudo bom, Marcos? Tudo bom, Rodrigo? E aí, me conta se eu respondi a sua pergunta, porque, para quem não sabe, o doutor Rodrigo entrou aqui no antes, no Esquenta, e ele me perguntou, fez uma pergunta, que eram 3 perguntas, mas uma pergunta misturada em 3, não foi isso, Rodrigo? Foi isso sim, você respondeu claramente, mas eu vou complicar mais ela agora, pode? Manda ver, eu tô aqui para isso, arrebenta. Que você não gosta, mas eu vou usar nomenclaturas antigas, tá? Eu tenho dúvida que se a sua PFL seria a dimensão vertical de repouso menos o espaço funcional livre, onde a gente chega à dimensão de trabalho. A posição fisiológica da PFM seria a dimensão vertical de trabalho, isso? Vamos lá, vamos entender uma coisa. Rodrigo, só para você saber, assim, só para a gente deixar claro. Não é que eu não gosto. Então você entender o que está acontecendo aqui é lindo. Porque exatamente o que está acontecendo aqui é o que você vai entender por que eu não uso essas palavras. Deixa eu te explicar. Eu não sei se você reparou na sua fala. Mas quando você começa a falar desse jeito, fica complicado. Não sei se você consegue entender. Repete de novo, só para você ver como é que... Eu vou falar de outro jeito que você está dizendo e olha como usar as palavras antigas geram problemas. Fala de novo, só para você ver. Vai lá, repete a pergunta. Eu vou responder, mas eu quero só que você fale devagar para você entender como que complica. Vai, fala lá. A pergunta em resumo é se a PFM é a mesma posição de trabalho, que seria a... Até esqueci como é que fala, tá vendo? A posição, dimensão vertical de trabalho é isso? Não. Vamos lá? Vamos entender agora? Vamos lá. Muito boa sua pergunta. Eu quero que você entenda por que eu não uso essas palavras antigas. Sabe por quê? Porque o problema delas é que a semântica delas atrapalha o entendimento. Por exemplo, um exemplo bem clássico. Se você fala assim, lado de trabalho. O que é o lado de trabalho? Pode responder, Rodrigo. O que é o lado de trabalho? Sim, não tem o lado de trabalho e balanceio? Vamos lá. O que é o lado de trabalho? É o lado para onde a mandíbula está indo, concorda? Se a mandíbula está indo para a esquerda, esse é o lado de trabalho, não é isso? Rodrigo? Sim. Sim, então tá. Só que raio de trabalho é esse, brother? Você está entendendo que a mandíbula não está trabalhando nada, só está movimentando? E não trabalha. Aí o outro lado é o balanceio, não é? Eu não uso, sabe que, por exemplo, quando é que você usa a palavra balanceio na sua vida, no dia a dia? Sabe quando? Na festa junina. O balancei, entendeu? Ninguém usa a palavra balanceio para nada. Então são palavras que geram uma dificuldade de entendimento por causa da semântica delas. Porque, por exemplo, você está movimentando a mandíbula para a esquerda, ela está trabalhando? Não, ela trabalha quando mastiga. Você está entendendo onde eu quero chegar? Então, se você começar a observar o seguinte, se a mandíbula move para o lado esquerdo e toca qualquer dente menos o canino, vai gerar problema, entendeu? Do que falar assim, arrasta para o lado de trabalho e o lado de balanceio, tocar, você vai gerar um problema lá na tal. Não é isso. Agora, só para você entender, a dimensão vertical é outra coisa também que é difícil, eu não gosto de usar, porque gera confusão. A PFM não tem nada a ver com a dimensão necessariamente. Por quê? Porque, por exemplo, o paciente pode ter alteração de dimensão, pode estar com a PFM alterada e a dimensão está certa. Sabe como é que eu sei? Porque a dimensão não é a distância. Rodrigo? Sim. Olha aqui, ó. Eu vou explicar para você ver por que eu não uso essas palavras. E eu sei elas todas, mas olha só para você entender. Ó, se você tem a mandíbula aqui, ó,
a maxila e a mandíbula. Tá? Aí, o que eu falei para você? Que essa mandíbula aqui, vamos imaginar que aqui é o nariz, né? É aqui. E essa seja o que você está medindo aqui, a dimensão vertical, certo? A mandíbula, ela pode ter essa mesma posição, os dentes estarem assim, ó. Os dentes podem estar assim. Consegue entender isso? Dá para ver no desenho? Sim. Os incisivos. Dá sim, dá sim. Não dá? Ele pode estar, a mesma dimensão pode estar com isso assim. Ou isso ao contrário. Os incisivos assim e o inferior assim. Então, essa distância, ela é uma referência que você pode utilizar. Agora, ela não tem nada a ver com a posição da mandíbula, que é essa aqui, ó. É essa relação entre essa face com essa face. Se essa face estiver para trás, entendeu? Então, a posição fisiológica da mandíbula não tem nada a ver com o dente, não tem nada a ver com essa distância. Ela pode ser mais retraída do que ela está. Por quê? Porque se ela tiver um toque aqui, a mandíbula é projetada para frente e ela vem para cá. Perfeito. Então, assim, a posição fisiológica da mandíbula, ela só se refere à posição da mandíbula. A mandíbula, porque, pensa comigo. Olha só, para você entender isso. A mandíbula é um osso estático aqui, ó. Você concorda que ela não faz isso? Ó. Então, quando você aumenta a dimensão ou diminui, a mandíbula não movimenta aqui. Ela faz isso, ó. Ela abre mais ou fecha mais. Só que tem como você manipular essa questão aqui sem mexer no osso, que é no dente. O dente ela pode fazer isso, se você usar o aparelho. Então, a questão da mandíbula é que se você tiver um toque aqui atrás e esse toque empurrar sua mandíbula para frente, ela vai ser projetada para anterior. E essa projeção vai levar a problema. Então, aqui, ó. E é isso que não tem nada a ver com o que você está falando. Você entendeu que não tem nada a ver? Ó, então você tem a mandíbula nessa posição. Entendi sim. Não, eu sei, mas isso foi uma pergunta ótima. Pode ser que mais outras pessoas estejam também não perguntam, não há dúvida. Então aqui, ó, a mandíbula está aqui. Aí, tocou aqui nesse ponto. E esse ponto vai servir de rampa para a mandíbula ir para que lado? Para frente. A mandíbula só pode ir para frente. Ela não tem como ir para trás. Fisiologicamente falando, não tem como ir para trás. Tá? Aí o que vai acontecer? Isso aqui vai ficar aqui, ó. Essa mesma mandíbula ela vem para cá, ó. É o que acontece com aquela menina. Ela tem um toque aqui e ela é jogada para frente. Aí você trabalha aqui, nessa posição aqui, ó. Só que, quando é à noite, o sistema parasimpático dela leva ele para cá. E essa distância aqui, brother, essa distância aqui, ó, é que a noite ela vem daqui para cá. O que tocar nessa área, destrói. O molar, o pré, o molar fica liso. Por quê? Às vezes você olha o paciente nessa posição, tá tudo perfeito. Aí você coloca ela em PFM, e isso aqui é PFM, ó, em azul é PFM, ou seja, posição fisiológica da mandíbula. A mandíbula era para ser fisiologicamente ficada aqui, mas ela está onde? Ela está na NIH. Você entendeu? Essa diferença entre as duas posições
vai mudar a sua vida. Perfeito. Entendeu? Nada a ver com dimensão. Posso só fazer uma perguntinha a mais? Claro, tô aqui para isso. A gente tem mais 5 minutos. Então, sim ou não, tá, Marcos? A posição que você reabilita os pontos desdentados, totais, vamos dizer assim, é exatamente a posição em que o jig te joga, que é a PFM. Você não desconta espaço funcional livre ou nada disso, né? Sim? Sim. É porque é o seguinte, a posição... Respondido. Sim, mas só pra você entender, ó. Desdeitado, ou o paciente entende, a questão é que, quando você fala de PFM, ela vem para cá. E esse jogo aqui, ó, nessa posição, ele é menos danoso do que esse jogo aqui. Por exemplo, se a mandíbula está aqui, nessa posição, e ela faz isso, ó, a dimensão diminuiu. Então, você entender? Aqui, ó a minha mão. Vamos imaginar que diminuiu um pouco a dimensão. Você está entendendo? Bem, Rodrigo? Sim, sim. Então, ó, tá aqui, tá nessa posição. Ó, pensa assim, tá nessa posição. Mas ela girou assim. Isso é menos danoso do que isso. Entendeu? Ela diminuiu um pouco a dimensão, aumentar um pouco, existe uma flexibilidade. É que não tá aparecendo sua imagem, Marcos, desculpa. Ah, apareceu não? Perdão. Apareceu nada? Sumi? Ah, não tá dando para ver o desenho. Peraí, então vou chegar aqui mais perto. Peraí. Aí, perfeito, obrigado. Peraí, não tem problema. Vou aqui, ó. Olha aí. Olha aí, minha câmera tem zoom. É um zoom de rodinha. Vou repetir. A mandíbula está aqui nessa posição, que é a PFE. E essa de preto é a MH. Não vê, Maísa? Tem mais gente que não está vendo? Está sem imagem por quê? Eu não sei. Gente, olha aí. Alguém não está me vendo? Desliga o meu microfone, Marcos. Tirei do som. Eu vou fazer isso então. Peraí. Eu vou fazer isso então. Eu vou tirar você. Eu acho que você está aparecendo para eles e a imagem não. Pronto? Vocês estão vendo eu agora? Alô? Ih, tá sem. Alô? Alô, 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 alô? Todo mundo. Ai. Voltei, gente. Não precisa ficar apavorado. Ah, tá bom. Então voltei. Voltei. Ok. Vamos voltar aqui. Vocês viram que esse garoto, esse Rodrigo, ele é muito esperto. E ele já sacou a parada. E a parada é isso aqui, ó. Ó, é que essa mandíbula, nesse mesmo paciente em azul, é a posição ideal aqui. A mandíbula em preto é a posição habitual. Aí a mandíbula está aqui. O fato dela girar um pouco, que ele falou, se aumentar um pouco a dimensão ou perder um pouco, né, Rodrigo? Aparecer um pouco e perder um pouco. Nessa posição aqui, é menos danoso do que você colocar nessa posição e na dimensão correta. Tipo assim, você tem como critério dimensão vertical ou PFM. Quem é que é mais prioritário para você resolver? Que se você usa a dimensão nessa posição, você se dá mal. Agora, se você erra a dimensão nessa posição, os efeitos são menores. Respondido aí, gente? Rodrigão? Vamos lá, vou liberar o áudio e o Rodrigo respondeu perfeito. Entendeu, Rodrigo? Então, assim, são questões de... É porque, vou te falar a real. Quando me ensinaram a reabilitar, e eu acho que foi isso que ensinaram para você, me ensinaram a reabilitar na ordem diferente. Entendeu? Me ensinaram a reabilitar primeiro posterior, depois anterior, faz primeiro os molares que protege os dentes anteriores, tal. A Fórmula fez a pergunta de R$1 milhão.
Hein, Pamela? A Pamela perguntou: como acha a PFM? É isso aí. Antes de você achar, você precisa querer achar essa buchinha, porque ela é achável. Mas antes de você achar, você precisa aprender outras coisas que você vai aprender durante os próximos aulas. Tá? Mas eu vou te dar uma dica. Eu usando o Jig Pool, não tem por que esconder o jogo. Eu só estou falando que eu vou te dar essa dica, mas eu acho que você vai precisar de um pouco do meu apoio, pelo menos nesse começo, para poder aprender. Mas o importante, antes mesmo de começar a fazer, é entender essa lógica. Gente, eu agradeço aí, doutor Daniel, doutor Rodrigo, a Maísa, a Maria, a Augusta, o Luiz Felipe, os que fizeram participação especial aí nessa noite. Agradecendo a presença dos mais de 80 pessoas que participaram de todas as regiões do Brasil, né, fora do Brasil, e dizer que eu vou aqui encerrar essa transmissão de hoje, porque afinal de contas, hoje é segunda-feira, já são 10 horas da noite aqui no Brasil, às 2 da manhã em Portugal, e acho que são 6 da tarde lá. E na Raquel, que ela reclama que eu faço aula muito cedo. Viu, doutor Felipe? Você manda mensagem para a Raquel e fala: Raquel, não é cedo não, querida. É tarde. Obrigado, Maria Augusta. Muito obrigado pela presença de vocês. Eu só tenho uma coisa para pedir. Mais uma vez, acesse lá o Desoclusão no Instagram, nosso perfil do Instagram, Clube D. Curtam, compartilhem, avisem, mostrem. É só isso que eu tenho para pedir para vocês. Tá bem? Então, eu vou encerrar essa transmissão de hoje. Alguém tem mais alguma pergunta muito rápida? Quem levantar a mão agora, eu respondo. 1, 2, 3 e... Daniel! Uau! Daniel foi abre os 45. Que bom falar com você, Daniel. Boa noite, Daniel. Boa noite, Marcos. Eu tenho um paciente que, na hora que ela vai comer durante as refeições, faz muito barulho na articulação, que todo mundo que está na mesa escuta. O que é isso? Bom, eu vou responder essa pergunta, mas só se você me responder antes uma pergunta. Pois não. O que você achou do que você viu, Daniel? Porque, afinal de contas, o Daniel, para quem não sabe, ele foi uma das pessoas que falou no Esquenta, que é a primeira vez que ele está assistindo aqui, ao vivo, e que ele queria muito passar isso para os outros, os filhos, não é isso, Daniel? E que ele mora no Triângulo Mineiro. E eu quero saber, vou responder, mas antes de responder, eu só me responder. E aí, como é que foi essa primeira impressão de ouvir um maluco aí pelo celular, pelo computador? Me conta aí, antes de ele falar. Vai lá. Estou te ouvindo. Foi excelente hoje a aula. Eu tenho estudado seus vídeos, sabe? Eu tinha uma queda para oclusão. Minha filha ortodontista foi para ela: a primeira coisa que você tem que saber é oclusão. E não imaginava que tinha mudado assim, facilitado tanto igual está facilitando para mim. E a minha questão principal é passar isso para ela participar do clube e inteirar desses assuntos, que é muito importante, principalmente para a área dele e para a nossa aqui, que é caso reabilitação. Muito bom, Daniel. E quem diria que uma aula... Sumiu a imagem. Hein, Daniel? E quem diria... Não, estou aqui. E quem diria que uma aula gratuita online pelo celular ou pelo computador ia ser tão legal assim, né? Eu estou lá. O pessoal aqui de casa está até achando engraçado, porque eu estou quietinho aqui escutando. Essa é muito boa. Bom, respondendo a sua pergunta, o que essa paciente tem? Ela tem uma DTM, ela tem uma alteração na articulação, na forma como o disco e a articulação funcionam. É muito importante já você separar que DTM não tem nada a ver com as outras. Olha só. A deterioração que ela tem articular, tá, não vai ser tratada com
corrigir isso? É como se falar que teve um problema no joelho, o fato do cara começar a fazer alongamento, vai começar a fazer uma série de exercícios para fortalecer, vai curar o joelho. Entende o que eu quero dizer? Não vai curar. O que eu posso te dizer é que, ao equilibrar a desoclusão, você pode diminuir o excesso de movimento que acontece naquela região. Você entendeu? Então, assim, esse talvez seja aí um ponto importante dentro dessa conversa. Então, assim, não se trata uma DTM clássica, que é isso que você está falando. Ou seja, o que é uma DTM clássica? É uma alteração articular, física, uma alteração, assim, houve um desgaste, esse desgaste levou ao ponto que o disco não volta mais e faz barulho. Isso é um problema físico, sabe? E esse problema ele não é tratável através da oclusão. Tratável. A gente pode fazer o quê? Diminuir a pressão, a gente pode diminuir a intensidade. Por que acontece? A articulação dessa paciente está achatada, sabe? Pela perda do volume dentário, ela acaba ficando achatada, entende? E esse achatamento pode levar o disco para frente, para trás, e aí a mandíbula, aí a articulação funciona de forma errada. Se você consegue restabelecer as dimensões e o tamanho dos dentes, aí você afasta a mandíbula um pouco daquela compressão da articulação, e você pode, assim, forçar menos. O equilíbrio sempre vai ser favorável, mas não trata isso. Não trata isso diretamente, Daniel. Tá? Não trata isso diretamente. Às vezes tem que fazer viscocomplementação, às vezes o líquido sinovial dessa articulação já foi embora. Então a gente tem, assim, diversas coisas que podem acontecer num paciente que tem uma DTM clássica, mas que não se trata diretamente com o dente. Porém, você pode amenizar o problema, você pode evitar que piore ao equilibrar a desoclusão. Entendeu? Ficou claro isso assim para você? Entendi, obrigado. Obrigado, muito claro, muito obrigado. Porque... Parabéns pela aula, gostei muito. Obrigado, é porque é muito comum essa confusão, sabe, Daniel? Misturar aí as coisas, isso é comum demais, e eu tento muito mostrar para os dentistas que eu sou gnatologista, mas eu sou gnatologista que entende de dor e entende de DTM. Justamente para poder separar as coisas, são coisas distintas, que se unem em um ponto, mas esse ponto é muito menos do que a gente imagina. Não é, que você vai tratar a oclusão, vai melhorar a DTM. Não vai. Você pode amenizar, só cuidar para não prometer. Sabe aquela coisa? Põe uma placa nela, ver se melhora e tal. Existem uns mecanismos aí que no curso, assim, claro que eu falo do curso, porque lá a gente tem, são 80 horas de aula comigo, então aí eu sem enjoo de me ver. Mas lá a gente discute isso um pouco mais a fundo, sabe, Daniel? Mas de imediato, só de você entender que são duas coisas diferentes, eu acho que já está de bom tamanho agora, nesse momento. Desculpa até a pergunta, mas é porque essa paciente, na verdade, é minha filha que é ortodontista. Aí. Então eu fico preocupado e aproveitei essa oportunidade. Então presta atenção. Não, mas a sua pergunta foi oportuna. É uma dúvida comum. Agora, a sua filha, presta atenção no que eu vou te dizer. Se você montar um articulador, achar a PFM dela, se você restabelecer isso, isso vai minimizar ou vai parar que piore. Ela tem quantos anos hoje? Aliás, não precisa falar a idade, mas é entre 30 e 40 ou 40 e 50? Não sei. Menos de 30. Menos de 30, pelo amor de Deus. 20? Pelo amor de Deus. Olha só, menos de 30. 28 anos. 28 anos é o mesmo problema dessa menina aí. Ela tem uma alteração. Olha só, vamos entender. Ela pode ser que ela tenha uma redução de disco. Pode ser que ela tenha um problema articular. Existe, doutor Daniel, existem doenças articulares que 100% dessas coisas não tem nada a ver com o dente. Por exemplo, eu não sei se você sabe, mas às vezes a cabeça do côndilo tem deformidades. Às vezes a cabeça do côndilo, em vez de ser assim, sabe? Ela é assim. Às vezes ela é achatada assim. Ela é assim, como se fosse, em vez de ser redondinha, ela faz isso, ó. Às vezes ela tem um abspículo. Então, só tem que tomar cuidado, porque
isso que eu estou te explicando, eu estou falando isso, cuidado não de me perguntar, mas de entender, é que existem situações que não tem jeito de a gente curar. Por exemplo, se ela tiver um disco, a anatomia da cabeça do côndilo alterada. Você entendeu o que eu quero dizer? Você entende? Estou entendendo, sim. Não adianta mexer no dente. Porém, se ela tiver uma perda de dimensão, se ela tiver aí uma falta de proteção dos dentes anteriores, às vezes a dimensão dela está muito achatada. Eu não sei se ela tem o perfil diminuído, tem? O perfil da face curto? Não, normal. Então vale a pena você fazer uma tomografia, uma ressonância da articulação dela e observar também essas coisas da desoclusão. Observar se ela tem sinais de desgaste nos dentes, avaliar se ela tem outros sinais que podem mostrar que tem uma desoclusão desequilibrada. E equilibrar a desoclusão nunca faz mal. Você entendeu onde eu quero chegar? Não vai fazer mal, mas cuidado ao falar que vai tratar. E a sua filha... Entendi, sim. Sim, fazer um exame, uma tomografia na articulação, junto com uma ressonância, para ver onde está o disco. Entendeu? E às vezes ela tem que fazer disco com suplementação, aí tem que avaliar, usar uma placa para diminuir esse travamento. Mas o fato, assim, o importante é vocês entenderem, né, você e sua família, e todos que estão me escutando, que existe essa diferença aí, um cuidado só em falar que vai tratar. Então, às vezes equilibrar é sempre bom, mas tratar com equilíbrio não é verdade. Porque às vezes tem situações que não dependem disso. Pode ser um problema, sabe, físico mesmo. A cabeça, eu tenho um paciente que não tem cabeça do corpo. Sabe, o cara não tem a cabeça, nasceu sem. E aí? Entendeu? O que adianta mexer no dente? Sabe, assim, é meio isso. Tá? Daniel, obrigado, eu espero que eu tenha obrigado aí. E pede para sua filha assistir essa aula depois. Vai ser um prazer ver o feedback dela aqui nos comentários aí, nos nossos canais de comentários. Combinado? Combinado, obrigado. Vai sim, tá? Obrigado, Daniel. Então, com essa resposta, eu me despeço. Tá? Obrigado para todos que estão aí. Eu entendi, Danilo. O Mente eu nem vou usar hoje. Desculpa. O Mente é um programa que faz um questionário ao vivo, mas tá tarde, eu faço isso outro dia. Tá bom, Danilo? Amanhã eu faço uma pergunta romântica com mente para ver quem é que tá mais romântico e quem não tá menos. Tá? Gente, realmente, obrigado, boa noite, tá bom? E eu vou encerrar aqui, senão a gente não para essa conversa, eu não desligo nunca, tá bom? Eu vou parar aqui a gravação, até mais.